Salam aleikum, pessoal. Vou responder outro vídeo respondendo aqui um cara que fala mal do Islã, né? Figuras históricas podem ser difíceis de entender. Quais são suas motivações? Vamos pensar sobre as motivações de Maomé usando o que fontes muçulmanas dizem sobre seu próprio profeta. Para responder a isso, usaremos apenas fontes históricas confiáveis pelos muçulmanos. O Alcorão diz que os muçulmanos têm um excelente modelo no mensageiro de Alá. Como os muçulmanos sabem o que Maomé fez e disse? Eles têm a Sunna, registros históricos dos ensinamentos, ações e julgamentos de Maomé. Essas fontes são coletadas online e você pode verificar tudo o que este vídeo diz através da descrição do vídeo. Vamos dar uma olhada em alguns episódios da vida de Maomé e ver se conseguimos entender. No Alcorão 4:3 diz: E se você teme não tratar as meninas órfãs com justiça, case-se com aquelas que lhe agradam dentre outras mulheres, 2, 3 ou 4. Os homens muçulmanos podem se casar com até 4 esposas. Alá decretou isso no Alcorão para todos os seguidores de Alá, exceto Maomé, a quem somos informados em Sahih al-Bukhari que o profeta costumava ter relações sexuais com todas as suas esposas em uma noite e ele tinha 9 esposas. Sim, porque é separado as bênçãos de Deus dos profetas para os homens, né? Como ele tinha um peso maior, ele tinha uma recompensa maior. Naquela época o casamento era uma bênção, não uma recompensa. Então é diferente porque ele era um homem abençoado. Assim como, por exemplo, o Islã fala que o corpo do profeta, ele não apodrece, a terra não come, né? Então é diferente de um ser humano normal, né? Então já é uma bênção porque ele teve um peso muito maior. Isso é permitido? Sim, as esposas extras de Maomé são explicitamente permitidas no Alcorão 33:50. Ó profeta, tornamos lícitas para ti as esposas a quem pagaste os seus dotes, bem como aquelas em tua posse que Alá te concedeu, e as filhas dos teus tios e tias paternos, e as filhas dos teus tios e tias maternos que imigraram como tu, também uma mulher crente que se oferece ao profeta, se ele estiver interessado em casar-se com ela. Isso é exclusivamente para ti, não para o resto dos crentes. Sim, exatamente. Como eu disse, ele tinha uma carga muito grande, tentaram matar ele. Então, assim, uma recompensa, né, justa, né, para quem foi perseguido. O Alcorão permite que Maomé tenha mais esposas do que todos os outros. Em uma nota top. Ó, eles botam a imagem de um cara, de um árabezinho assim, para representar o profeta. Sabe, você já vê a índole do cara. Nota totalmente sem relação, o Alcorão, que você se lembra que permite que Maomé tenha mais esposas do que todos os outros, foi revelado a Maomé. Mas isso é uma coincidência. Maomé só quer obedecer a palavra de Alá que somente ele pode ouvir. Até porque, eu sei o que esse cara quer dizer, mas assim, o Alcorão fala muito pouco. Profeta Muhammad, esse pá fala mais que Jesus, eu não sei de cabeça, mas fala mais de Jesus do que dele, né? Mas teve que ter revelações para ele, sobre ele, para a sociedade saber, porque por ele saberia, né? Assim como você confiaria no Moisés também, né? Você confia no Moisés que falou com Deus, né? Também não é uma fonte também, através dele, só ele viu, não é a mesma coisa? Ouvir. Que outra motivação possível Maomé poderia ter para dizer que Alá lhe permite casar-se com esposas suficientes para que... Aí eles botam essas coisas como se fosse... Primeiro que existem fatos que dizem que ele nem tinha relação sempre com elas, né? Então eram 9, era um dia com cada um. Ó. Todo dia visitava elas, nem todo dia tinha relação assim. Elas mesmas falavam isso. Então assim, né? Fazer um cara que tentaram cortar a cabeça dele. Por fazer o bem, por proteger as mulheres. Eu acho assim, que ele merecia até mais, porque antes dele as mulheres eram enterradas vivas bebês, né? Então, sim, você quer jogar essa, mas se eu pudesse, eu também teria todos do mundo. Eu não sou um profeta. Então, assim, acho totalmente justo pela carga que ele carregou, porque não é pecado casamento, assim, você quer pegar como eu estava falando em outro vídeo, né? Você pega uma visão de mundo moderna, você pega uma visão de mundo hoje que inclusive legalizou o namoro, como já falei em outros vídeos, e joga para uma coisa que faz 1400 anos em outra sociedade, né? Mas você não critica a Moisés, que quando os caras estavam, né, adorando um bezerro, que hoje seria o equivalente ao Banda, ele foi lá e matou 3.000 pessoas num dia, tá na Bíblia. Mas se o Hamas faz isso, eles são terroristas. E Moisés não, então assim, né, por favor, né? Ele possa fazer sexo 9 vezes por... E sendo que o Hamas teria muito mais motivos que nos dias de hoje do que o profeta Moisés relacionado ao nível de coisa, né? Porque hoje em dia o banda não é crime, então... noite, na verdade, Maomé teve um total de... Não tô dizendo que é pra fazer isso, tô dando uma explicação, se você é burro e não entende. 11 esposas durante sua vida, 9 foi o máximo que ele teve de uma vez. Uma das esposas de Maomé foi Saad bin Zama, que se casou com o profeta quando tinha 50 anos. Alguns anos depois, Maomé se casou com outra esposa, Aisha. Muitos lugares no Hadith confirmam o seguinte relato de Sahih al-Bukhari, narrado por Aisha. O profeta se casou com ela quando ela tinha 6 anos e ele consumou seu casamento quando ela tinha 9 anos e então ela permaneceu com ele por 9 anos. Outros hadiths explicam que quando Maomé pretendia... Posso dar uma pausa aqui? Aqui nesse outro vídeo dele, né, que eu não vou reagir, tá aqui, ó, Paulo fez milagres, Maomé não, o Alcorão admite isso, não tem, cara, tem um milagre literalmente da lua partida, tem testemunho de outras regiões que viram, teve as árvores que choraram, quando ele botou a mão e tiraram, ele falou com objetos na casa dele,
que eram objetos inanimados, como panelas, essas coisas. Então, assim, sabe, eu tô trazendo só esse vídeo, mas não compensa. Eu tô trazendo esse vídeo que é gringo, por quê? Porque eu sei que brasileiro idiota vai traduzir esse vídeo, vai postar como se fosse um vídeo de estudo autoral e vai trazer, mas já tá aqui pra vocês, de antemão, né? Então eu tô dando a cara a tapa pra fazer esse conteúdo. É um conteúdo que seria odiado facilmente. Inclusive o vídeo sobre a Asha, mas eu tô aqui pra falar mesmo e tô nem aí, meu irmão. Ia se divorciar de Sá. Você não acha não que no Brasil não poderia ser perseguido por pregar um conteúdo como esse? A verdade? Todos os profetas foram perseguidos, meu irmão. Eu não sou profeta, mas eu tô pregando a verdade de um. Já no Brasil, tem uns caras, por exemplo, protestantes, que os caras têm tesão em dizer que é perseguido no Brasil. Os caras perseguem, os caras da Ubanda, e tem um tesão em dizer que são perseguidos no Brasil. Os caras dominam a bancada da bala no Congresso. Ah não, os caras são perseguidos. Sabe esse tipo de idiotice? Sua esposa de 50 anos, ela desistiu de suas visitas noturnas para que ele... Aí tem outros vídeos aqui dizendo que não tem milagre, sendo que... Ó, bem que todo vídeo falando sobre milagre, mas tem vários, então assim... não adianta, mano, não adianta falar, as pessoas são burras mesmo. Pudesse visitar Aisha 2 vezes por noite. Mas qual é a motivação de Maomé para tomar uma esposa pré-adolescente? Felizmente, Sarah al-Bikari nos conta de onde surgiu essa ideia. Narrou Aisha, o profeta disse a ela: você me foi mostrada 2 vezes em meu sonho. Eu vi você retratada em um pedaço de seda e alguém me disse: esta é sua esposa. Quando descobri a imagem, vi que era sua. Eu disse: se isto é de Alá, assim será feito. Alá revelou que Maomé deveria se casar com uma pré-adolescente. Em uma nota totalmente sem relação, esta revelação, da qual vocês devem se lembrar, permite que Maomé se case com uma pré-adolescente, foi revelada a Maomé. É engraçado que ele botou ela aqui com lágrimas, né, na cara, sendo que nos próprios relatos dela, ela era uma pessoa muito feliz, né? Inclusive ela já é casada com outra pessoa. E sobre essa questão do sonho, o profeta diz que os sonhos são 1/46 da revelação, porque ele teve a revelação durante 23 anos e 6 meses antes ele começou a ter sonhos premonitórios que aconteciam. Eu mesmo já tive, cara. Entendeu? Então, são factuais. Tem sonhos que são divinos. Entendeu? Eu já sonhei com a pessoa morrendo, a pessoa morreu no mesmo dia. Eu sou uma prova viva disso. Não existe coincidência de você sonhar com uma pessoa, principalmente uma pessoa que eu nem falava. Que eu nem falava. Sonhei com a pessoa que eu vi na infância, o cara morria e o cara morreu. Então, assim, a minha própria experiência quebra a ideia desse cara. Com uma pré-adolescente. Em uma nota totalmente sem relação, esta revelação, da qual vocês devem se lembrar, permite que Maomé se case com uma pré-adolescente, foi revelada a Maomé. Mas isso... Nossa, ele bota como se fosse, né? Engraçado que, como foi citado no outro vídeo, os haters dele da época não falavam nada. Mas os caras de agora, com outra moral, com outra visão, querem falar. Aí vai ver o país dos caras, os caras, ó, uma droguinha, uma coisinha, uma cachaçinha, uma bebidinha, um cigarrinho, que é pecado pior. Porque ali foi na época de um casamento, então assim... Né? Esse cara é bem mais errado se pá, e eu não sei quem ele, mas se pá é bem mais errado, faz coisa pior. É porque na época nem era errado, na verdade, né? Então eu não vou nem dizer pior no sentido de que aquilo era errado, aquilo não era errado para aquela época. Ponto final. Isso é uma coincidência. Maomé só quer obedecer a palavra de Alá que somente ele pode ouvir. Que outra motivação possível? Igual o Paulo, que não foi escolhido por Jesus, porque era para ele ser escolhido por Jesus. Todos os apóstolos foram escolhidos por Jesus a dedo. Mas não, Paulo matou um monte de cristão aí. Eu tive uma experiência com Jesus. Acredita em mim. Ele brigou com os outros apóstolos por isso. Inclusive eu vou reagir até um vídeo que explica sobre isso de um professor aí, que o cara é ateu. E é altamente estudado na Bíblia. Ele falou isso, mas os outros caras estão errados. Eu sou o apóstolo de vocês. Eu tive uma experiência com Jesus. Então, o mesmo cara que fala assim, que seja anátema, se vier um anjo, não sei o quê, e o cara mesmo teve uma experiência com Jesus. Assim, né? Por favor, cara, por favor. Sabe, é o cara que faz uma coisa acusando o outro que possivelmente vai acontecer no futuro, porque ele veio antes. Então, assim, aconteceu comigo, mas se acontecer com outro cara é errado, só pode comigo, sabe? Ele mesmo se propôs naquela ideia. Maomé poderia ter para dizer que Alá permitiu que ele se casasse com uma pré-adolescente. Maomé teve o grande privilégio de dar sua prima Zanab bint Jashi ao seu filho adotivo Zad bin Mohammed como esposa. Que maravilha! Zanab bint Jashi era uma bela jovem. De acordo com a história de Ali Babari, uma das histórias mais confiáveis do Islã sobre a vida de Maomé, depois que eles se casaram, Maomé acidentalmente vê Zanab em casa quando ela se vestiu às pressas. G se levanta de um salto e corre para a porta, mas Maomé se vira e não entra. Ao saber disso mais tarde, Zad se oferece para se separar de sua esposa para que Zanab possa ser a sexta esposa de Maomé. Maomé se recusa. Ela é sua nora e sua prima. É incesto. Mas então Maomé, dominado pelo poder da revelação, recebe permissão para se casar com a esposa de seu filho adotivo. Como Alá provê? Essa história especificamente não conheço. Indo à adoção exatamente naquele momento. Está registrado no Alcorão 33 a 38.
Então, quando Zad perdeu o interesse em sua esposa, nós a demos a você em casamento para que não houvesse culpa sobre os crentes por se casarem com as ex-esposas de seus filhos adotivos após o divórcio. E o comando de Alá é totalmente vinculativo. Não há culpa sobre o profeta por fazer o que Alá ordenou para ele. O Alcorão Sim, porque quando Deus manda, assim como Deus mandava os judeus matarem bebês, pra tu ver como o ponto de questionamento dos caras é uma coisa tão simples, né? Porque eles querem que Deus seja como eles imaginam. Não imaginam que Deus é isso, ele tem que ser isso. Não, primeiro você já tá pecando. Deus faz o que ele quiser, a moral dele é diferente da sua, bem superior. Aí quando você pega, por exemplo, o judaísmo, fala assim, matem bebês, se for fazer um mal, faça em outro vilarejo, tal. Não, isso aí não há questionamento. Isso, né? Então assim, sociedade é hipócrita. Deus faz o que ele quer. Deus manda furacão, Deus manda terremoto, porque ele quer, porque ele é sábio, a gente não é. Um casamento, outra coisa, para um ser humano, é a coisa maior do mundo. Para Deus não é nada isso aí. permite que Maomé se case com a bela ex-esposa de seu filho adotivo. Em uma nota totalmente não relacionada, o Alcorão, do qual você se lembra, permite que Maomé se case com a bela ex-esposa de seu filho adotivo, foi revelado a Maomé. Mas isso é apenas uma coincidência. Maomé só quer obedecer a palavra de Alá que somente ele pode ouvir. Que outra motivação possível Maomé poderia ter Assim como Moisés, né? para dizer que Alá permite que ele se case com a bela ex-esposa de Assim como Jesus também se apresentou, né? Também. seu filho adotivo? Na Surat An-Nasai 39-59, nos é dito o seguinte: foi narrado por Manas que o mensageiro de Alá tinha uma escrava com quem ele mantinha relações sexuais, mas Aisha e Hafsa não o deixaram em paz até que ele dissesse que ela era proibida para ele. Maomé concordou em não fazer sexo com sua escrava, Maria, a policial. Você pode pensar que isso é bom e honroso, mas Alá discorda. Peraí, deixa eu voltar bem aqui, porque foi muito rápido. Foi muito rápido e eu não saquei. O mensageiro de Alá tinha uma escrava com quem ele mantinha relações sexuais, mas Aisha e Hafsa não o deixaram em paz até que ele dissesse que ela era proibida para ele. Maomé concordou em não fazer sexo com sua escrava, Maria, a policial. Você pode pensar que isso, Manas que o mensageiro de Alá tinha uma escrava com quem ele ativo. Na Surat An-Nasai 39-59, nos é dito o seguinte: foi narrado por Manas que o mensageiro de Alá tinha uma escrava com quem ele mantinha relações sexuais, mas Aisha e Hafsa não o deixaram em paz até que ele dissesse que ela era proibida para ele. Maomé concordou em não fazer sexo com sua escrava, Maria, a policial. Você pode pensar que isso é bom e honroso, mas Alá discorda. As palavras de Alá estão registradas no Alcorão 66, 1-3. Ó profeta, porque você se proíbe daquilo que Alá tornou lícito para você, buscando agradar suas esposas, e Alá é todo perdoador, misericordioso. O Alcorão permite que Maomé tenha relações sexuais com sua escrava. Em uma nota total. Vamos lá, né? Primeira questão sobre escravidão naquela época. Não era escravidão no sentido de tortura, não era. Era como uma esposa. Primeiro, mulher ciumenta, né? Então, a palavra de Deus vai prevalecer sobre a vontade das esposas. E ponto final. Assim como a vontade do próprio Alá prevaleceu sobre o profeta, que ele era um cara comum, que tinha uma vida comum, e do nada teve um desafio para enfrentar os pagãos. E os caras queriam decapitar ele, né? Então eu acho assim. E outra coisa, as mulheres que seguem não é as que seguem o que Deus mandou. Esse é o verdadeiro caminho para as mulheres no mundo. Se elas não obedecem, problema delas. Se os homens não obedecem, problema deles. Essa é a verdade. Os fatos estão aí. Tanto vídeo que eu falo sobre, mas os caras querem pegar, ai, não sei o que, não pode. Tem que ser do meu jeito, tem que ser o meu Deus. Desculpa, cara, você é burro. Sem relação, o Alcorão, do qual você deve se lembrar, permite que Maomé tenha relações sexuais com sua escrava, foi revelado a Maomé. Mas isso é uma coincidência. Maomé só quer obedecer a palavra de Alá que somente ele pode ouvir. Que outra motivação possível Maomé poderia ter para dizer que Alá lhe permite ter relações sexuais com sua escrava? Maomé, em sua sabedoria, teve que julgar as disputas entre seus seguidores. Tarefa de Ibn Kathir relata: nós, o povo de Quraysh, costumávamos ter relações sexuais com nossas esposas pelas costas. Quando migramos para Al-Medina e nos casamos com algumas mulheres Ansari, queríamos fazer o mesmo com elas. Elas não gostaram e fizeram um grande problema com isso. Felizmente, Alá interveio. Desde a eternidade, Alá sabia que precisaria instruir seus seguidores sobre quais posições sexuais eram permitidas a eles. As palavras de Alá estão registradas no assim como no Velho Testamento. Alcorão 10:23 da noite. Suas esposas são como terras agrícolas para vocês. Portanto, aproximem-se delas como quiserem e enviem algo de bom para si mesmos. Lembrem-se de Alá e saibam que vocês o encontrarão e darão boas novas aos crentes. O Alcorão Sim, Deus fica feliz quando a gente faz isso. permite que Maomé e todos os seguidores masculinos de Porque os caras... Eu não entendo que os caras é tão hipócritas que eles botam o sexo como uma coisa ruim, né? Sendo que dentro do casamento é uma benção. Só que eles legalizam o namoro. Que tipo assim, resumindo, que tá tanto na Bíblia, que tá na Torá, que tá no Alcorão. Se você beija outra pessoa e você não é casado, você vai pro inferno, você tá pecando. É isso. É isso, é basicamente isso. Mas depois da legalidade você pode, entendeu? Vou fazer uma comparação com objeto, que eu não posso comparar com a pessoa porque fica difícil, que só tem homem e mulher, né? Mas, por exemplo, você imagina que a minha é uma Ferrari. Você andar com ela sem carteira, você não pode. Você tá cometendo um delito, um crime. Mas se você paga ela, se você tira a sua carteira e você compra uma pista para você andar, você pode andar 200 por hora. Pronto, é isso. de Maomé têm um sexo vaginal seguro. E o mesmo vale dela para ele, né? Ela também tem os direitos iguais. Não é nem iguais, é que tem um peso igual, mas de forma diferente.
com suas esposas em qualquer posição que desejarem, porque são terras agrícolas. Em uma nota totalmente não relacionada, o Alcorão, do qual vocês se lembram, permite que Tá certo mesmo. Maomé tenha sexo com suas 9 esposas em qualquer posição que desejar, foi revelado a Maomé. Mas isso é uma coincidência. Maomé só quer obedecer a palavra de Alá que só ele pode ouvir. Que outra... Naquele tempo, meu amigo, naquele tempo existiam estupros. Tinha que ter. Naquele tempo as mulheres eram enterradas vivas. Tinha que ter isso. Aceite se quiser. Parece que o cara, tipo assim, esse cara nunca viu como era antes. Ele bota como se o profeta fosse um cara ruim, sendo que antes era ruim e ele foi um progressista naquela época, revolucionário, foi progressista sim e melhorou a situação do povo. Cara, ele nem era bruto, mano, bruto, se você for pegar, era o profeta Moisés e tinha que ser bruto, porque o povo era burro, o povo era idiota, o povo era descrente, né? Não é à toa que ele fez os 3.000 lá que eu falei no dia do bezerro. Outra motivação possível, Maomé poderia ter para dizer que Alá lhe permite fazer sexo com suas 9 esposas em qualquer posição que ele queira. Concluindo, a motivação de Maomé é clara, ele só quer obedecer à voz de Alá que só ele pode ouvir. Que excelente modelo. Igual Jesus, igual Moisés, igual Davi, igual Salomão. Todos esses caras, eles tinham um apego com Deus que só eles tinham essa relação. Só eles tinham, os outros caras ao redor dele não tinham. Os apóstolos não tinham a relação com Deus que Jesus tinha. Os caras podem dizer que sim, mas não vai ser, né? A realidade não vai ser. Que quem foi escolhido foi ele. Assim como até nas mulheres mesmo, Maria, ela foi selecionada, então a vivência dela, mesmo que não falam diretamente com a boca, mas viu o anjo, né? Outras pessoas não viram. Então, enfim. Que servo altruísta de Alá. Que feliz coincidência que a pessoa que recebeu a revelação de Alá tenha tido tantas oportunidades de fazer sexo. E o próprio Alcorão diz que não há culpa sobre o profeta por fazer o que Alá ordenou para ele. Então não culpe Maomé, disse Maomé. Opa, quero dizer, não culpe Maomé, disse Alá a Maomé. E ele estava certo no final das contas. Fim. Sabe, esse tipo de conteúdo assim que você vê que é um canal inútil. Você vai ver aqui, deixa eu ver aqui os conteúdos que ele faz. Provavelmente é só sobre o dilema de crucificação de Troilã. Já falei isso aqui em outro vídeo com um cara que traduziu. Que o Jesus do Islã é o maior fracasso da história. Não é. Já falei sobre isso. Sabe, é um vídeo de um cara chorão, né? O cara é um vídeo de um cara chorão que se revolta, fala sobre isso, mas o conteúdo dele só se firma quando encontra um cara igual eu, né? Que explica tudo e que mostra que as coisas não é do jeito que ele quer, nem do meu jeito, do jeito que Deus quer. Então, assim, porque isso e aquilo. Mano, só o fato da Bíblia ter vários livros, várias formas, livro que entrou, livro que saiu, sabe? E o Alcorão ter sido adulterado, mano, já tire daí. O seu livro em si é uma confusão, cara. Você quer falar o quê? Algumas coisas que se salva e o pessoal depois fica chorando. Patético.